Olá, turma, estamos de volta. Eu sou Gilberto Ligeiro e nós estamos falando em direito civil da responsabilidade civil. Retomando o tema, nós precisamos verificar e entender algumas das modalidades da responsabilidade civil, as suas formas, de que maneira realmente a responsabilidade civil ela se verifica. Então o tema um dos temas do nosso encontro hoje é efetivamente tratar da responsabilidade contratual e da responsabilidade extracontratual. O nosso slide retrata isso. Mas vejam, quando nós falamos de responsabilidade civil, nós falaremos e devemos lembrar sempre, caro concursando, caro amigo, de fatos ou atos ilícitos. Atos ou fatos ilícitos são aqueles contrários a direito, violam uma norma jurídica, enfim, tudo aquilo que é contrário a direito pode gerar um fato ou ato ilícito que gerará um dano ou não e, eventualmente, gerará a indenização. Então, nós temos que pensar, antes de mais nada, caro amigo concursando, que a responsabilidade civil, seja ela contratual ou extracontratual, decorrerá de um ilícito. Vamos tentar entender isso, então, nas hipóteses que nós trazemos aqui no nosso slide. Vejam, então, caro concursando, que nós temos a responsabilidade civil contratual decorrente de um ilícito contratual, especialmente por aquilo que nós chamamos inadimplemento. As obrigações assumidas nos contratos devem ser cumpridas, Existem prazos, condições que são impostas às partes, tanto naqueles contratos unilaterais como bilaterais. Tem prestações e contraprestações. Então vejam, o contrato, ele efetivamente é criado, ele foi pensado para ser cumprido, para ser observado. Quando, ou nas situações, nas hipóteses nas quais não há esse cumprimento, a obrigação se torna exigível e não há esse cumprimento, esse descumprimento contratual, esse inadimplemento contratual, ele é considerado um ilícito contratual. E o ilícito contratual gera dever de indenizar, sim. Esse dever de indenizar decorrente do ilícito contratual, nós vamos encontrar uma regulamentação dele a partir dos artigos 389 e seguintes do Código Civil. A indenização ou as indenizações decorrentes de ilícito contratual guardam algumas características, obviamente, marcantes e que merecem, ainda que rapidamente, uma análise. Vejamos então no nosso Código Civil o que o legislador efetivamente traz para a gente nesses casos. Vejamos então quais os nomes, qual o nome que o legislador traz para esses casos de responsabilidade contratual. Então, lá no artigo 389 do Código Civil, o legislador diz o seguinte: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado.
Então o próprio legislador já no 389 fala em perdas e danos, né? Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, além de juros, atualização monetária e assim por diante. E vejam que esse não cumprimento está ligado à mora, por exemplo. A mora, no artigo, nós vamos verificar a partir do artigo 394 do Código Civil, o legislador dizendo: considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então nós temos aqui parâmetros estabelecidos pelo legislador para caracterização da mora. E isso nos interessa por conta que acabará efetivamente se delineando aí o inadimplemento, e esse inadimplemento gerará eventualmente o dever de indenizar, como nós temos aqui no artigo 389, essa responsabilidade contratual. Vejam que o artigo 395 do Código Civil expressamente menciona que responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Muito bem. Vejam também, só para que nós possamos tomar conhecimento, tomar pé da situação da responsabilidade contratual, até porque o nosso pano de fundo efetivamente é a responsabilidade extracontratual, até porque vocês já tiveram a oportunidade de estudar as obrigações, a parte geral das obrigações, e as obrigações então já foram objeto de análise, mas vejam o que diz o legislador a partir do artigo 402. A partir do artigo 402 até o 405, o legislador trata das perdas e danos decorrentes desse ilícito contratual. Vejam lá no artigo 402, o legislador no Código Civil dizendo o seguinte, caro concursando, caro amigo: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Aqui nós temos as questões relacionadas a danos emergentes, lucros cessantes, decorrentes do ilícito contratual. Então, nós temos aqui disposições próprias para essas espécies de ilícito, esse ilícito contratual. Vejam só para a gente encerrar essa parte, caro amigo, que o artigo 404 diz assim: as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Um detalhe que merece a nossa atenção, caro amigo concursando. Algumas obrigações são obrigações personalíssimas, obrigação de fazer personalíssima, obrigação de não fazer, obrigação de entrega de coisa certa, obrigação de entrega de coisa incerta. Essas obrigações se diferenciam das obrigações de pagamento em dinheiro porque o objeto é justamente a prestação uma prestação positiva de entrega ou de fazer, ou negativa, no caso da obrigação de não fazer. Essas obrigações normalmente deverão ser cumpridas a partir do adimplemento específico e não em perdas e danos. Não se resolverá normalmente em perdas e danos. Nesses casos, então, a responsabilidade civil decorrerá, claro, poderá acontecer por conta
descumprimento da obrigação, mas isso ficará sempre num segundo plano. Sempre se buscará o cumprimento da obrigação pela sua especificidade, pela sua natureza, e não sempre visando perdas e danos. Mas a gente não pode descartar, né, a hipótese, por exemplo, da responsabilidade civil decorrente do descumprimento de uma obrigação personalíssima. Quando nós tratamos do descumprimento, do inadimplemento de uma obrigação personalíssima, contratual, né? Então vamos lá pensar num contrato no qual o sujeito se obrigou a pintar um quadro, né? Para o contratante, para aquele que quer, que efetivamente tem interesse nesse quadro. Está no contrato uma obrigação personalíssima, pessoal, ou seja, somente aquele pintor, aquele artista pode efetivamente apresentar aquele quadro, pode fazer aquela obra. Se ele não puder, se ele se recusar, não há outra saída a não ser converter tudo isso daí em perdas e danos, né? Sempre será a última hipótese nesses casos das obrigações de um modo específico. Muito bem, esses são alguns detalhes do ilícito contratual que gera o dever de responsabilidade em se tratando da responsabilidade civil contratual. Mas vamos também, continuando, vamos falar da responsabilidade extracontratual, também decorrente de um ilícito, né, de um ato contrário, de um ato ou fato contrário a direito, contudo, fora dos contratos, que não tem nada a ver com aquilo que foi contratado. Vejam, é também conhecida, né, como responsabilidade civil aquiliana. Né? A responsabilidade civil aquiliana é assim denominada porque surge no momento histórico em que existiu aí um pretor romano chamado Aquílio, pretor romano Aquílio, que criou a Lex Aquilia de dano, e prevendo essas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, que é a responsabilidade para situações e fatos ilícitos que independem, melhor dizendo, que independem de um acordo de vontades contratualmente estabelecido. A responsabilidade civil extracontratual é uma responsabilidade decorrente de um ilícito que vai se verificar no dia a dia, independentemente da manifestação de vontade contratual. Então, são vários os exemplos, são várias as situações que podem gerar esses atos ilícitos e, por consequência, podem gerar o dever de indenizar. Nós vamos encontrar essa responsabilidade extracontratual ou aquiliana fora dos casos contratuais a partir dos dispositivos 186 e 927 do Código Civil. Vejamos lá, caros amigos concursandos, vamos olhar a letra da lei para a gente entender. Vejam que o artigo 186 do Código Civil expressamente menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Comete ato ilícito. E o ato ilícito gerará o dever de indenizar nos termos do quê? Nos termos do artigo 927. Vejamos lá, então, o artigo 927 do Código Civil. É importante nós destacarmos, desde já,
que a partir do artigo 927 em diante, 927 até o 954, nós temos uma regulamentação muito específica para a indenização. Nós temos aqui todo um título chamado Título da Responsabilidade Civil, que trata, a partir do artigo 927, da obrigação de indenizar. Olha só, vejam só, sublinhem, chamem a atenção, é importante esse artigo 927, ele sempre é objeto de questionamento nas provas e nos concursos. O artigo 927 diz assim: aquele que, por ato ilícito, entre parênteses, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nós temos aqui a definição, ou melhor, há aqui, pelo legislador, praticamente a definição de responsabilidade civil. Então, aquele que causa um dano a outrem tem que reparar por ato ilícito. O ato ilícito, nós vamos encontrar, que nós falamos lá no artigo 186, voltando para lá, então aquele ato que, ou por ação ou por omissão, causar prejuízo a outrem. Vejam, esse ato pode ser doloso, pode ser culposo. Nós vamos ter oportunidade de fazer um estudo pormenorizado sobre os elementos da responsabilidade civil, sobre os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Nós vamos poder nos aprofundar nesse tema. Mas desde já há efetivamente a necessidade de se verificar um ato ou fato ilícito. Isso decorre eventualmente de uma omissão ou de um ato comissivo, de uma ação. E a ilicitude é aquilo contrário ao direito. E sendo contrário ao direito, pode gerar o dever de indenizar. Isso é extracontratual. Então, por exemplo, uma indenização decorrente de um acidente de trânsito, que é muito comum, que é o exemplo clássico, Então, o sujeito que em uma via dirigiu o seu veículo, essa via regulamentada para 60 km por hora, esse sujeito vinha com o seu veículo a 120 km por hora, o dobro da velocidade permitida. Vejam que, e lá adiante, por força desse excesso de velocidade, ele acaba causando um acidente, batendo em outro veículo e provocando danos materiais, lesões corporais, vítimas no outro veículo. Vejam, essa situação se enquadra como ato ilícito? É a primeira pergunta que nós precisamos entender fazer para que a gente possa entender a responsabilidade extracontratual. O sujeito, ele agiu. De que maneira? De forma voluntária. Ele agiu. De forma negligente? De forma imprudente? Parece que esse transitar com o veículo a essa velocidade representa uma culpa, um ato culposo nessa modalidade imprudência. Ele foi, no mínimo, imprudente dirigir a essa velocidade. A dirigir essa velocidade e causar esse prejuízo. Então, por isso que é extracontratual. Não depende de contrato, não tem acordo de vontades, decorre de um fato corriqueiro do dia a dia. Isso é um ato ilícito, é considerado um ato ilícito e, portanto, a partir desse ato ilícito, se efetivamente comprovado que houve esse fato ilícito, nós temos o dever de indenizar. Muito bem, é importante, desde já, nós destacarmos que o ato ilícito,
ele também pode ser decorrente de um abuso de direito. O abuso de direito pode gerar o ato ilícito. Então, todas as vezes que houver o abuso de direito, é importante vocês chamarem atenção para esse detalhe, também se comete ato ilícito. Por exemplo, o vizinho que constrói uma churrasqueira no fundo da sua casa, lá no quintal, com a chaminé da churrasqueira voltada de forma proposital para o vizinho, somente para causar transtorno ao vizinho. Se ele colocasse a chaminé para cima ou para outro lado, não teria problema algum, mas ele resolveu justamente construir a chaminé da churrasqueira voltada para a casa do vizinho só porque ele não gosta do vizinho, porque o vizinho torce para um determinado time. Nós não precisamos nem falar qual time que o vizinho torce. Mas enfim, esse ato é abusivo porque todos podem usar da propriedade, podem nela construir, enfim, a propriedade particular. Então eu posso utilizar, desfrutar, dispor dela, como diz o próprio Código Civil, porém eu não posso abusar desse direito. Se abusar desse direito, poderá se caracterizar, então, o ato ilícito, e se houver prejuízo a partir desse ato ilícito, temos sim, sem dúvida, o dever de indenizar. E tudo isso é extracontratual. Muito bem. O artigo 188 do Código Civil retrata algumas hipóteses que não constituem atos ilícitos, então se excluiria eventualmente o dever de indenizar. É importante vocês chamarem atenção, caro concursando, para o artigo 188 nesse sentido. Não constituem atos ilícitos os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2º, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. O parágrafo único do 188 diz assim: no caso do inciso 2º, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. É o exemplo, da situação em que alguém precisa derrubar uma parede para retirar alguém de um prédio que está em chamas. Havia efetivamente necessidade de derrubar a parede? Não tinha outra saída? Se não havia outra saída, então houve um dano, derrubou-se uma parede, mas o prédio estava em chamas e havia necessidade de salvar uma vida. Cada caso, então, deverá ser analisado particularmente para verificação ou não do ato ilícito e, por consequência, do dever de indenizar. Muito bem. Feitas essas considerações, nós podemos, então, tratar, finalizando as nossas colocações aqui hoje sobre a responsabilidade civil. Nós temos a chamada responsabilidade civil, acompanhe a responsabilidade civil por ato próprio, sublinhe, que é a responsabilidade que recai sobre o sujeito que praticou o ato ilícito. É uma responsabilidade daquele que assumiu o risco, aquele que propriamente dito praticou o ato gerador do dever de indenizar. Então, no exemplo que nós citamos agora há pouco do acidente de trânsito, o motorista, dono do veículo, proprietário do veículo, que trafegava em uma via a 120 km por hora, quando deveria trafegar no máximo a 60 km, ele praticou um ato próprio, gerador, é um ato próprio ilícito, gerador da responsabilidade civil, e ele, com o seu patrimônio, responderá pelos prejuízos que causou a outrem. O sujeito responde por seu próprio ato, por isso que a responsabilidade civil, nesse caso, é assim denominada. Agora, também sublinhem
a responsabilidade civil por fato ou ato de terceiro. Responsabilidade civil por fato ou ato de terceiro. Caro amigo concursando, esse é um caso bastante interessante. É uma espécie de responsabilidade muito interessante. Por quê? Algumas pessoas, elas dependem da representação de outras. Então nós temos aí os menores, os incapazes, de um modo geral, dependem de representação, dependem de guarda, dependem de assistência. Também coisas precisam, bens precisam ser guardados, semoventes, os animais precisam da guarda dos seus donos, da proteção e do zelo dos seus donos. Pode acontecer que esses incapazes, pode acontecer que os semoventes, esses animais e, eventualmente, os incapazes pratiquem atos ilícitos e geradores do dever de indenizar. Nesses casos, nós vamos ter a chamada responsabilidade civil por fato ou ato de terceiro. Trata-se da responsabilidade que recai normalmente sobre o responsável pelo terceiro. E aí nós vamos então, rapidamente, chamar a atenção para o artigo 932 do Código Civil. Eu gostaria que vocês então chamassem atenção para esse artigo 932, porque ele é o exemplo claro, preciso, dessa responsabilidade civil por fato ou ato de terceiro. Vejam o que diz o legislador no 932. São também responsáveis pela responsabilidade civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Uma questão relacionada à filiação, portanto, a questão também de incapacidade, porque pelos filhos menores, aquilo que os filhos menores praticarem e causarem prejuízo a outra, então os pais responderão. Vejam que há uma responsabilidade por fato de terceiro. Segundo, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Inciso terceiro, o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele. Então aqui nós temos um exemplo clássico e interessante de responsabilidade civil por fato ou ato de terceiro. Imaginem que aquele motorista que causou aquele prejuízo, na verdade, estivesse trafegando com um ônibus coletivo e causou o prejuízo. Ele estava a serviço da empresa de ônibus coletivo e causou o acidente. Então, na verdade, o empregador dele, o comitente, no caso aqui o empregador, responderá por ele. E nada impede depois, eventualmente, do empregador regressar contra o empregado que causou o prejuízo. Depois do inciso 4º, os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. É a responsabilidade aqui também por fato de terceiro. E ainda o inciso 5º, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Então nós temos aqui, caros amigos concursandos, para encerrar a nossa participação hoje, o nosso encontro hoje, a chamada responsabilidade civil por fato ou ato de terceiro, tão importante quanto a responsabilidade civil por ato próprio, e aqui só muda efetivamente a pessoa que pratica o ato, mas claro, continuam as regras referentes à responsabilidade civil propriamente ditas. Caro amigo, mais uma vez foi uma satisfação estar com você, até a próxima!